Ó, tava a música aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? Não sei por que não tava tocando, mas enfim, vamos lá. Boa noite, quem está ouvindo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo essa gravação. Estamos aqui na nossa aula de produtividade. Estou iniciando aqui dando alguns recados para as meninas para falar sobre a disponibilidade de material lá no nosso grupo. Então, agora a gente vai subir os conteúdos já existentes no Drive da comunidade. Eu vou compartilhar, porque hoje, depois que eu soltei lá os três conteúdos, eu fiquei pensando, não, é melhor eu centralizar, colocar todas as aulas num link só, e aí todo mundo vai assistindo as aulas conforme sentir necessidade, do que ficar um monte de aula, né, separada. Então, ainda hoje eu vou juntar tudo dentro do Drive, e aí até amanhã eu compartilho com vocês um link com todo o conteúdo que tem, né, da comunidade. Bom, seguindo o cronograma, hoje nós vamos falar de produtividade, mas também quero falar para vocês sobre o café do dia 30, reforçando para quem não foi na reunião do dia 15. Nós tivemos uma pauta para falar do nosso café que vai acontecer no dia 30 de junho, lá no Café e Jardins. Onde que é o café? O café é perto do Atacadão da Zona Norte. Então, é uma chácara, na verdade, que a dona adaptou e faz um café colonial. E é muito gostoso, assim, ela vai fazer um café bem legal para nós. É naquele formato tipo remanso do café, né? Vai ser R$ 35 por pessoa. E nessa reunião nós não vamos falar de negócios, tá? Nós não vamos falar de trabalho, de empreendedorismo. Nós vamos. Oi? Oi? Nós vamos falar sobre autocuidado, autoafeto. A Thelma vai trazer uma roda de conversa. Vai ser bem legal. O objetivo é que a gente possa ter um encontro menos teórico, né, com muito conteúdo e mais de vivência. Então, dia 30 de junho, nós vamos fazer esse encontro. E eu preciso que vocês confirmem a participação, porque eu preciso passar a quantidade de pessoas para a moça lá do café. E também eu abri, se caso alguém quiser levar filhos, amigas, irmãs, mães, a gente só vai bloquear os homens, tá? Homens adultos não vão ser permitidos na nossa reunião, mas crianças, né, e mulheres estão liberadas. Eu só preciso que me passe com antecedência também, para que eu possa passar para a organizadora do café, tá? Então já deixem aí o convite, convida aquela amiga, alguém da família que está precisando aí sair um pouco, compartilhar, ter uma vivência, uma experiência diferente, tá? Então, é esse o recado que eu queria dar para vocês antes da gente começar o conteúdo de hoje. Então, vamos lá. Até aqui, gente, do café, alguma dúvida? Também depois eu vou colocar mais informações lá no nosso grupo. Mas quanto ao café, tá tranquilo? Tem alguma? Deixa eu olhar aqui o chat. Carol, boa noite. Você não está ouvindo nada? Gente, vocês estão. Eu estou ouvindo. Vocês estão. Eu Sandra, também. está me ouvindo? Sim. Eu tô Bom, ouvindo também. meninas, dá uma olhada aí, porque para mim aqui tá ok. A Sandra, a Ana Lídia tá ouvindo. Deixa aí no chat se vocês estão me ouvindo, beleza? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Ergue a mãozinha aí. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, né? Mas antes da gente falar de produtividade, nós precisamos, dei o recado do café, nós precisamos falar de alguns assuntos, de um assunto importante. Depois da nossa reunião, eu já vinha percebendo, né,
algumas questões, algumas características, alguns compartilhamentos, feedback. E aí, depois da nossa reunião também de sábado, eu vi que era uma dor que está muito latente, a questão do cansaço, do esgotamento, da ansiedade, do sentimento de culpa. E aí, já estava pensando em muitas mudanças dentro da comunidade e também e pensando como traria isso dentro dos nossos conteúdos, né? Nosso objetivo é que a gente possa desenvolver o empreendedorismo dentro de nós, mas nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos, né? Nós somos humanas e nós temos algumas saúdes que são necessárias a gente cuidar. A saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual e a saúde intelectual. Então, até isso reforçou com o terceiro encontro, que é esse café que vai acontecer no dia 30, que o objetivo é que a gente possa ter encontros leves, de fortalecimento dessas outras saúdes, né? Da saúde espiritual, da saúde emocional, da saúde física, para que nós possamos ter condições de empreender e condições saudáveis. Muito se fala da alta performance, né? Mas a gente tem que sempre, e o conteúdo de hoje, é, e aí pensando também, eu tive uma aula com um mentor mês passado sobre essa questão de alta performance, produtividade, e já era algo que eu já estava vivenciando, e hoje vou replicar alguns pontos, a gente vai multiplicar esse conhecimento aqui, tá? Bom, vamos lá, Tamires levantou a mão. Tami, pode falar. Tamires? Tamires? Deixa eu pôr no chat. Ah, tá. Foi sem querer. Beleza. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vive, né, na era da informação. Olha só esses números, né? E a gente está envolvido num ambiente onde tudo acontece muito rápido, as coisas têm que ser para ontem, tudo tem que ser muito. A gente parece que sempre está para trás. Mas vamos observar. A gente já vinha numa crescente muito alta e depois da pandemia isso alarmou muito, né? Hoje, por exemplo, olha essas. Vai ficar aqui fora. Oi? Vem aqui com a mamãe, ó. Ah, tá, calma aí. Tá, deixa eu fechar o microfone da Tamires. Beleza, deu certo. É, Hoje, a gente vive na era das informações, então nós somos bombardeados o tempo todo de estímulo. Então, olhem só, hoje são mais de 42 milhões de mensagens de WhatsApp. Nós temos ali no YouTube mais de 500 horas de vídeo carregado. Isso em questões de meses, tá? Mais de 208 mil pessoas no Zoom, mais de 347 mil stories no Instagram. Então, hoje nós vivemos totalmente estimulados o tempo todo. E é muita informação ao nosso redor. E quando a gente traz isso para a realidade e a questão da alta performance, quando a gente está bombardeado de muita informação, muito estímulo e também de muitas pessoas que a gente se inspira nas redes sociais, é, não, é quase raro não acontecer uma comparação. Então, esse sentimento de, estou ficando para trás, não sou tão produtiva, não sou tão capaz, isso vai criando crenças dentro de nós e paradigmas para que a gente possa sempre estar comparando a performance do outro. Isso também é uma questão emocional, isso vai gerando para nós um descontrole emocional que nos causa muitos, afeta diretamente na nossa produtividade. Então,
quando a gente vai falar de produtividade, a gente não pode esquecer. E aí, depois, na terça-feira, eu estava num evento da CIRP e eu estava numa palestra e uma psicóloga passou isso para nós. Hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós vivemos num país onde a ansiedade é um dos maiores transtornos que afetam uma nação inteira. Olha só essa estatística da OMS, que é, né, o órgão que cuida aí da saúde, falando que em questões de depressão, ansiedade, estresse, nós temos aí um custo de 1 trilhão. E isso nos traz um grande alerta de que estamos vivendo e se fala muito sobre uma crise emocional. Nós todos precisamos sempre estar muito produtivos. E por que eu estou falando isso numa aula de produtividade? Porque a gente precisa ter o primeiro conhecimento, que é o autoconhecimento, porque é um dos fatores para que a gente possa ter produtividade. Os 3 fatores que compõem a produtividade e a performance é a saúde física e emocional. Se você não está cuidando da sua saúde, do seu físico, pare agora e analise. Porque não existe a possibilidade de empreender. A gente sabe que empreender é um desgaste emocional muito grande e depende também do nosso físico, nós precisamos estar bem. Então, o primeiro ponto para a gente ser uma pessoa produtiva e de performance legal, a gente precisa analisar a nossa saúde física e emocional, porque vai ser um fator que vai nos travar. Até na segunda-feira eu coloquei, né, a questão do autoconhecimento para que a gente possa observar quais são os sentimentos que estão travando os nossos comportamentos. Por quê? Como que nasce um comportamento? Primeiro eu penso, esse pensamento vira uma emoção, que vira uma ação, que vira um comportamento. Se eu não estou tendo um comportamento adequado e proativo, existe algum sentimento que foi gerado através de um pensamento que me trava. Então, cuidado com o pensamento. E aí, como que acontece isso? Hoje nós temos aí a síndrome do pensamento acelerado, muitas pessoas falam de TDAH, mas às vezes não é TDAH, às vezes não é síndrome nenhuma, é excesso de informação, é excesso de estímulo, é excesso. Muitas vezes a pessoa não consegue ler, por quê? O celular, ele libera muita dopamina. Então, quando a gente pega um livro para ler, não dá prazer, porque a gente está tão estimulado que a gente não consegue parar e ler. Então, por que eu comecei falando da era da informação e do estímulo? Nós que gostaríamos de ser mais produtivos, nós precisamos filtrar principalmente o uso do celular. É um ponto de alerta. Será que eu não estou consumindo muito celular? Será que eu não estou consumindo muita coisa, muito filme e não tenho momentos de tédio ou de silêncio? Tem muitas pessoas que não conseguem lidar com isso. E para que nós possamos ter momentos de controle emocional, nós precisamos cessar um pouco os estímulos para que a gente possa ter condições emocionais para lidar com as frustrações e também com esse sentimento de desacelerar. Então, se você não está conseguindo, o primeiro ponto é a gente começar a filtrar tanto os estímulos, quanto também a gente colocar um grande alerta aqui sobre a atividade física. Não sou uma musa fitness, mas faço o que me propus para ter uma saúde saudável. Só o fato de eu ter mudado pequenos ações, né, atos mesmo, no meu dia a dia, eu já perdi 10 quilos. E isso
é devido à questão de que eu não consigo ter uma performance legal na minha empresa e através de um físico que esteja baqueado. Nosso corpo, o corpo precisa estar bem. E depois a nossa mente. Então, para a gente falar de produtividade, nós precisamos falar sobre isso, tá? Depois do segundo fator é técnica de organização. Gestão de tempo nada mais é do que organização. É a gente conseguir se planejar. Então, muitas vezes a gente fica pensando em mil soluções, mas a solução básica é fazer uma organização e executar. E o terceiro fator, que é a singularidade, nós falamos sobre a questão de cada ser humano é único. E como nós vivemos num mundo da alta performance, onde todo mundo é muito próspero no Instagram, todo mundo é muito performático, isso nós precisamos ter cuidado de encontrar a nossa alta performance. O que cada um pode ter de melhor visão, melhor versão. Então, cada uma de nós, dentro da nossa singularidade, vai ter coisas que nós temos mais habilidade e outras menos, e isso é normal. Então, basta a gente identificar quais são os pontos a melhorar e quais são os pontos que nós precisamos observar. Muitas vezes tem alguma coisa ali que está me travando, alguma habilidade, por exemplo, minha comunicação. Ah, eu sou uma pessoa comunicativa, mas eu não estou conseguindo me comunicar bem. Bom, talvez falte ali alguma técnica, algum desenvolvimento. Ah, não, Yasmin, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu não gosto de me expor. Ok, então vamos buscar caminhos onde você consiga performar dentro da sua singularidade. Então, é a gente encontrar dentro de nós a nossa melhor versão. E não buscar, lógico, podemos ter sim referências, nós podemos sim almejar, conhecer pessoas para ter ali um desenvolvimento de algumas habilidades, mas nós precisamos olhar para dentro e enxergar dentro de nós pontos positivos, até por isso que nós começamos a nossa planilha de planejamento lá, falando das forças e das fraquezas. Nós precisamos ver de forma singular o que nós somos boas e o que nós podemos melhorar. Então, antes de tudo isso, antes de falar de performance, Yasmin, eu não consigo produzir, analise. Talvez o gap esteja nesses fatores, ok? Então, só para dar um feedback, né, aprofundar o pilar físico, né? Como que você está cuidando da sua saúde física, da sua saúde emocional? Segundo o OMS, né, a fadiga crônica, todo mundo já viveu uma fase ou conhece alguém que a pessoa vive cansada. A pessoa está esgotada o tempo todo. Isso não é normal, pessoal. Nós precisamos ter energia. E a fadiga crônica reduz a produtividade em 30%. Então, se eu estou cansada, se eu estou esgotada, eu não consigo dar o meu melhor na hora que eu for produzir. Então, o que vai afetar diretamente? Como você dorme, como você se alimenta. Ah, Yasmin, mas eu não vou comer meu chocolate. É equilíbrio, tá, galera? Tentar buscar caminhos onde a gente consiga, dentro do nosso planejamento, se alimentar melhor, beber água. Muitas de nós não bebemos o tanto de água que nós precisamos para o nosso corpo. Nós não nos exercitamos, nós não nos relacionamos. Todo ser humano precisa se relacionar. Isso em vários sentidos, tá? Em questões emocionais, de conversar, de abraçar, de poder ouvir e também ser ouvida. Então, se relacionar também afeta dentro da nossa produtividade. Se a gente não se relaciona, e por isso que é tão importante a gente ter os momentos do café. Quem esteve no café sábado, né, lá que a gente fez lá no Mais Um Café, pode falar, pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas existe ali um momento onde troca, onde a gente se
se alimenta, né? Isso revigora de uma tal forma que isso gera uma proporção de produtividade para nós, nos faz ser mais felizes, mais leves, e isso afeta diretamente na nossa produtividade. Se a gente se movimenta ou não. Hoje, a gente precisa, principalmente, gente, eu tomei um susto quando eu sabe aqueles marcadores de passo do celular? O ideal é que cada um de nós a gente dê 10.000 passos. É muita coisa. Mas, quando eu olhei no meu celular, né, que eu dava 100 passos, gente, eu dava 100 passos. Eu trabalho sentada. Então, eu preciso me movimentar. O meu corpo vai acumulando ali uma sobrecarga de fadiga também, porque a gente não se movimenta. Então, são pontos essenciais que nós precisamos observar. Não tem como a gente performar bem se esses pilares não estiverem bem alinhados, tá? Depois vou até dar uma dica para vocês sobre exercício físico quando a gente for falar sobre a agenda, beleza? Bom, até aqui, me manda aí no chat. Fez sentido para vocês? Não fez? Tem alguém que gostaria de compartilhar algo? Agora eu só gostaria de compartilhar que está tudo fazendo sentido e consigo ouvir a gravação. Obrigada. Obrigada, maravilhosa, linda. Bom, deixa eu ver se teve mais algum compartilhamento aqui. Tami falou, faz muito sentido. Tamis, estou amando. Leide, sim. Bom, gente, Então, mas eu tenho uma pergunta. Por que aham, será que a gente faz isso, né? Porque a gente sempre prioriza os outros compromissos e a gente não se prioriza. Às vezes a gente não dorme bem porque tem que cuidar da casa, né? Sempre tem outras coisas para fazer. exato. Mas o que que aí entra no segundo fator, que é o fator da gente se organizar melhor, da gente dar prioridade para aquilo que realmente precisa dar prioridade. Geralmente nós damos muita prioridade para os estímulos. Isso é natural, tá, gente? O que que é estímulo? Ah, a gente vai resolver alguma coisa com algum paciente, aí de repente a gente vê, a gente está no Instagram. Alguém já deve ter se deparado com essa situação. A gente vai. é, E estímulo pode ser de vários fatores, como, por exemplo, às vezes a gente dá atenção, às vezes a gente nem quer ir numa festa, num churrasco, numa sexta-feira, e porque a gente quer organizar nossa casa, a gente quer se organizar melhor, a gente deixa de lado para ir para o ambiente onde a gente não queria estar, com pessoas que a gente não gostaria de estar se relacionando, mas a gente vai. Vocês já repararam nisso? Que a gente precisa filtrar. Muitas vezes a gente começa a colocar muitas coisas para dentro e as coisas importantes vão ficando para depois. Então, essa questão da organização, ela vem para alinhar essa parte de encaixar principalmente a nossa saúde emocional e física dentro da nossa rotina, tá? Carol, fez sentido agora? Sim, muito obrigada. Por nada, também tem que colocar na agenda, isso aí. Bruna, acabei de Ô, descobrir que não dou nem Yasmin, 2.000 passos. Oi, Sandra, pode falar. eu priorizo essas coisas, mas em várias vezes eu me sinto culpada por eu estar fazendo essa prioridade. Eu estou Uhum, trabalhando isso em mim, mas uhum, por diversas vezes eu falava assim: nossa, eu tenho um monte de trabalho e eu vou na academia? Não, eu uhum, estou errada. Eu tenho que exato. fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí, recentemente, eu, tipo, falei assim, não, prioridade sou eu primeiro. Sim, Existe uma regra assim, né, que a gente tem que seguir, os pilares. Mas isso foi conversando com uma pessoa e ela falou que ela prioriza o trabalho. Aí eu falei assim, uhum, não, é primeiro Deus, você, a sua família e o trabalho. E sim, aí, a partir daquele momento, eu vi que eu estava fazendo certo, é que a minha mentalidade estava, não é que estava errada, mas ela estava, acho que, uhum, em desordem.
Eu acho Sim, que era isso. ótimo, Sandra. E esse sentimento de culpa, ele vem enraizado de uma crença que muitos nós vamos ouvindo, por exemplo, fulana Bom, gente, vou jogar aqui uma coisa bem baixa, mas, fulana é vagabunda, fica lá na academia, não faz nada o dia inteiro. Ou a gente já ouviu algo assim, por acaso você é madame? Ou por acaso, não, eu tenho que trabalhar, porque eu sou muito boa e eu preciso trabalhar. Quem não trabalha até dar o último sangue não é bom, é preguiçoso. Então, assim, a gente tem que observar porque muitas coisas que estão enraizadas dentro de nós e esses sentimentos, eles vêm de crenças que a gente construiu ao longo do tempo, dentro dos ambientes onde a gente frequentou ao redor das pessoas que a gente conviveu. Então, quando vem um sentimento, a primeiro questionamento é: bom, sentir isso. Por que que eu estou sentindo isso? Que pensamento que está passando na minha cabeça? Porque sempre vai ser essa sequência: penso, sinto e me comporto. Se eu estou com sentimento de culpa, opa, que eu estou me sentindo culpada, tem um pensamento dentro de mim que foi enraizado através de uma crença, né, de algo lá da minha infância ou da minha juventude, enfim, ou eu construí algo que foi que eu segui para o resto da minha vida. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente cai nessa cilada, tá? Até deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A Tamires, comecei a levantar mais cedo para ter tempo para orar e meditar. Hoje me organizo e acordo sozinha. Show de bola, Tami. Existe um livro que é O Milagre da Manhã. O que é esse livro, O Milagre da Manhã? Eu li ele em 2020, se eu não me engano, 2019. Esse livro teve uma época que ele bombou, O Milagre da Manhã. Ele fala sobre isso, sobre a gente criar tempo para as coisas importantes. Ai, Yasmin, mas eu vou acordar às 5 horas da manhã para treinar? Sim, você vai ver que isso vai te dar um sentimento tão prazeroso de cumprimento. Nossa, cumpri isso, fiz isso por mim, que vai virar um hábito, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, uma dica também sobre esse hábito de treinar, que mudou também a minha visão sobre essa questão de saúde física, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Posso dar um adendo? Claro. Eu notei, eu ainda não consegui chegar no que eu gostaria, né? Uhum, Mas assim, eu notei que o dia que eu consigo, sim, acordar antes e me exercitar logo cedo, por exemplo, o meu dia inteiro é produtivo. Agora, exato. se eu já começo o dia tomando uma atitude tipo, nossa, de novo, falei que eu ia acordar para fazer exercício, coloquei a mão no despertador, deixei para lá e voltei a dormir. Eu já não cumpri o que eu queria logo cedo. O resto do meu dia inteiro é arrastado. O dia que eu Exato. acordo cedo é o dia todo ótimo. E até porque, por exemplo, aí você se alimenta bem, você fala assim, nossa, eu fui na academia, não vou jacar. Ou, né, a produtividade, a energia. é, Existe uma questão que eu e Juliano sempre fala. Isso a gente vivenciou nessa questão, sempre ficava assim, ai, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada. Mas, na verdade, essa exaustidão é falta. Vamos supor que seja tipo uma bateria que está cheia e ela está dando choque, porque aí ela precisa liberar aquela energia. Somos nós precisamos liberar essa energia, se movimentar, fazer exercício. Quando isso, a endorfina é liberada, né? Nós trabalhamos de uma forma mais feliz, gera um sentimento de proatividade, de energia e a vida muda. Então, é real essa questão da saúde emocional e da saúde física, tá? Não tem como uma pessoa ser totalmente produtiva se ela estiver doente nesses pilares, tá? Faltando algum cuidado nesse pilar, tá? Bom, vamos lá. Para o segundo fator, que é a questão da organização, eu coloquei aqui 3 passos importantíssimos também para a gente poder trabalhar.
que é o terceiro passo, perdão, o primeiro passo, sair do modo automático, do fazedor, sabe? Aquela pessoa que a gente entra no modo automático e só faz e não pensa. A gente, nesse momento, é o momento de parar, de sair do modo fazedor e definir como usar o nosso tempo. É o momento de realmente, opa, calma aí. O que que eu faço durante o meu dia? Como que eu poderia fazer? Como que eu incluo essas atividades? Daqui a pouco eu vou colocar aqui a, a agenda, que é o nosso segundo passo aqui, que são as ferramentas auxiliares de gestão. Eu falo muito da agenda porque eu acho prático, eu acho que é uma ferramenta simples, gratuita, que você pode ter no seu celular, que você pode agendar os seus pacientes, clientes, você pode gerenciar suas tarefas e também você pode gerenciar, né, os compromissos pessoais também. E, gente, existe algo muito importante que a gente sabota muito, que é a autogestão, é a autoliderança, é a autorresponsabilidade. Mas, Yasmin, o que que é isso? Quando todo empreendedor, ele tem uma liberdade. E não é todo mundo que sabe lidar bem com liberdade. Nós fomos conduzidos por muito tempo por regras. Quem é CLT ainda vai me entender, ou quem já trabalhou CLT vai entender, por quê? Quando você é CLT, você tem ali as suas funções e a sua rotina pré-estabelecida. Você só chega ali e executa, só chega e executa. Quando nós vamos para o empreendedorismo, existe uma liberdade. Eu que gerencio as minhas coisas. Eu que defino a hora que eu vou fazer e o que eu vou fazer. E muitas vezes a gente não sabe o que nós vamos fazer e muito menos quando nós vamos fazer. Aí entra a procrastinação e entra a autossabotagem. Então, nós precisamos entender que a partir do momento que nós somos empreendedoras, empresárias, nós precisamos ser nossas líderes, nós precisamos ser nossas gestoras, nós precisamos executar diariamente a autorresponsabilidade. E isso demanda de nós, sim, uma carga de consciência para entender de que pode chegar o Papa aqui, mas se eu não fazer as minhas tarefas e as coisas que eu me propus a fazer, o meu negócio não vai rentabilizar e não vai lucrar. Então, primeiro fator é a gente sempre observar isso. Sempre me propus, coloquei na minha agenda. Posso sim, às vezes remarcar, ajustar, mas eu vou executar. Porque não adianta também a gente chegar no segundo passo, coloco lá na planilha, faço aquela planilha, aquela agenda maravilhosa, mas eu não executo, porque eu tô, às vezes, assim, ah, enfim, boiando, tá? Então, o terceiro passo é a gente criar realmente a autorresponsabilidade, a autoliderança. E ninguém que observa isso, gente. Você, para ser um bom líder de outras pessoas, você primeiro precisa se liderar. Porque se você não lidera si próprio, você não vai conseguir liderar ninguém. E isso é muito impactante quando vocês começam a delegar, ter pessoas à sua volta. Você observa que as suas falhas como gestor, como líder, é porque existem coisas que você mesmo não faz, mas você quer que as pessoas façam. Então, é uma pedrada que dói, mas nós precisamos sempre falar sobre autorresponsabilidade, autogestão e autoliderança. Beleza? Bom, para a gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. Bruna, depois do café no sábado, criamos um combinado em casa, que teremos um dia da família, toda semana, onde a família é prioridade. Já fizemos o primeiro no domingo e foi maravilhoso. Outro grande passo que dei essa semana foi demitir uma cliente que disse claramente que não queria atendê-la. Calma aí.
Eu disse claramente que eu não queria atendê-la, mas por várias razões, e uma delas era ligações. Nossa, a pessoa te ligava 10h30 da noite? Pois eu percebi que aquilo acabava com o meu sono e minha paz. Misericórdia. Bruna, ó, salva de palmas, isso mesmo, arrasou. É a gente realmente saber entender, ter maturidade, de entender que vão ter clientes que vão, e tudo bem eles irem, porque isso nos traz tranquilidade para conquistar outros. E também o fato da gente sempre ter prioridades com as pessoas que a gente ama. Isso realmente é um passo sensacional. Parabéns pela atitude. Tenho certeza que a tua família ganhou muito com isso, teu casamento, teus filhos. Então, parabéns. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui agora com vocês um exercício sobre a agenda e sobre listas de tarefas. Depois eu vou voltar para esse slide para a gente finalizar. Bom, deixa eu só compartilhar aqui, deixa eu fechar. O primeiro passo, gente, antes da gente, deixa eu só entrar na nossa agenda aqui. Para quem não conhece, algumas meninas já estão usando a agenda do Google, né? Outras não. Vou compartilhar aqui práticas que eu já faço, que funciona muito bem para mim, tá? Mas antes de eu falar sobre as tarefas, eu quero dar uma dica sobre alimentação e sobre exercício, tá? Deixa eu só comer a senha aqui para a gente entrar na agenda. Bom, a primeira dica que eu quero dar para vocês, deixa eu só minimizar isso aqui. Esse negócio aqui do Zoom, ele me atrapalha às vezes, sabe, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, vai estar aqui. Aí, tenha um pouquinho de paciência comigo, por favor. Esse negócio aqui tá me tirando a Eu paz. uso a agenda do Google, ela é excelente. Eu fiz um e-mail para minhas coisas pessoal e um e-mail para o trabalho. E aí, por exemplo, lá no consultório, às vezes vai outra doutora. E aí eu Aham. posso marcar os pacientes, e aí eu posso marcar, por exemplo, dia de fazer massagem. E ela Ó, não vê que eu estou fazendo ó, massagem. Glória. Isso aí, Carol. Esse é o objetivo mesmo. Eu e Juliano divide a nossa agenda. Bom, gente, calma aí. Deixa eu. Só não pode agendar, comprar presente dia dos namorados Juliano, daí ele vai saber. Exato, senão ele vai ver. Mas vamos lá. Ó, seguinte, primeiro passo para usar a agenda de forma efetiva e boa, assim, para ter uma boa prática, tá? Eu listei aqui um dia só de exemplo, mas vamos lá. O primeiro passo, e essa lista eu vou colocar lá para vocês, com sugestões de atividades de gestão. Porque algumas pessoas falam assim, Yasmin, mas o que eu tenho que fazer para cada coisa? Então, eu coloquei aqui coisas de administração, de vendas, de gestão financeira, de marketing, de recursos humanos, para quem já tem aí alguém que trabalha junto, né? Algum auxiliar, alguma pessoa que para auxiliar, manutenção, planejamento estratégico, atendimento de cliente. Então, isso aqui é para inspirar vocês. Por quê? O primeiro passo é a gente listar todas as nossas tarefas. E algo que realmente alivia muito a ansiedade é a gente materializar os nossos pensamentos. Então, tira tudo aquilo que está na tua cabeça e põe no papel. Pode ser no papel, pode ser no Excel, pode ser no Word. Tira todas as suas tarefas da sua cabeça e faz uma lista, tá? Nessa lista vai estar geral. E lá você vai encontrar prioridades, tá? Ah, tem coisas aqui com prazo, não tem, o que que eu preciso dar prioridade ou não, tá? Como é que eu vou jogar isso na minha agenda? Ó, vamos lá. Aqui eu já coloquei como travado 5h30, atividade física. Ai, Yasmin, mas dá para fazer atividade física em meia hora? Dá.
para quem ainda, principalmente para quem não faz, né, e gostaria de iniciar, 20 minutos de atividade por 21 dias, você já pega o hábito e já transforma a sua rotina. Então, foque aí no mínimo 22 minutos, 20 minutos de atividade física por dia, isso já vai mudar o seu comportamento e a forma com que você lida no dia a dia, né? Seu desempenho. Então, aqui, por exemplo, coisas inegociáveis: acordar, fazer a sua atividade física, não precisa nem sair de casa, era isso que eu queria mostrar para vocês, só que o negócio do Zoom tá me atrapalhando e eu tô querendo mostrar para vocês. Mas na pandemia eu descobri uma aula de aerobik. Essas aulas eu fazia em casa, colocava meu tênisinho, minha leg, minha roupa de academia e ficava lá na minha sala pulando igual louca. E realmente me deu um condicionamento físico que eu não esperava. Então era algo simples, que eu não precisava pagar nenhum real, porque eu colocava o YouTube na TV, fazia a atividade na minha sala e cumpria a minha meta de fazer exercício físico, tá? Aqui é uma sugestão. Vocês que, por exemplo, principalmente quem é mãe, quem às vezes, tô apertada, não consigo pagar uma academia agora. Legal, vamos fazer em casa. Lógico, são aulas que são simples, né? Cuidado para fazer aulas que talvez, se alguém tiver algum problema de joelho, de articulações, é, pense em aulas que sejam mais simples para que vocês possam não ter problemas aí. Mas assim, gente, funciona muito bem para quem está iniciando e para que você possa construir esse hábito dentro da sua vida e dentro da sua rotina, tá? Então, em 10 minutos você troca, escova os dentes, põe uma roupa de academia e vai para a sala e faz sua aula de aerobik. Depois eu vou colocar lá no grupo. Quem quiser experimentar, eu super indico, tá? Outra dica, essa é infalível. No final de semana, organize a sua alimentação da semana. Nós perdemos muito tempo com a parte de fazer janta, pensar o que que a gente vai fazer. Ah, mas o que que eu vou fazer de janta? Descongelei mistura, né? Todo mundo já passou por isso um dia. Ai, nossa, chega em casa cansado e fala assim: poxa, não tem nada, eu não descongelei mistura, não tem nada nessa casa, vou pedir alguma coisa. Então, assim, tente organizar a sua alimentação, sua e da sua família, no domingo. Eu recomendo, já fiz muito. Quem me acompanha mais tempo no Instagram sabe que eu fazia muita marmita, fazia até as saladas da semana. Isso facilita demais a nossa rotina. Atualmente também estou fazendo um teste com a Gosti, por exemplo. Vamos supor que eu vou pegar seu exemplo, tá, Carol? Porque você compartilhou com todo mundo lá na reunião aquele dia, que de às vezes sair cansado e passar no McDonald's, né? Quanto que é um combo do McDonald's, gente? Me fala. O 20? meu é R$ 40. R$ 40. Vamos supor que você vá 3 vezes na semana no McDonald's, tá? Um exemplo. R$ 120 na semana foi só de McDonald's. Se eu falar para você que lá na Gosti você consegue comprar com esse valor aí 6 marmitas de comida boa, comida que tem todas as comidas que você quiser, tem comida fitness, tem comida natural, normal, que é o arroz, feijão, e eles usam uma técnica lá que as marmitas são feitas a vácuo. Então não cria, não fica aquela comida aguenta, sabe? Então é muito gostoso. Nós estamos fazendo um teste aqui, por exemplo, chego aqui no almoço, pego a minha marmita, esquento, como na hora da janta também esquento e já tô ok, alimento saudável. Não comi algo que vai me dar um peso na consciência e também um peso no meu corpo e é prático. Então pense em maneiras de trazer essa alimentação, facilitar essa alimentação, principalmente no domingo, para a semana toda, tá? Outra dica, outra dica é pense nas roupas que você vai usar na semana.
Nossa, Yasmin, até as roupas. Sim, pensa aí em 5 looks que você vai usar durante a semana. Ah, isso você organiza, gente, em meia hora. Ah, nessa semana eu vou usar essa roupa. Por quê? Te dá uma sensação no dia a dia de que você não precisa. Lembra, Carol, que você falou assim, é tanta coisa que eu tenho que decidir que na hora que é para decidir coisas simples eu não consigo, porque eu tô tão exausta. É esses pequenos detalhes que vão dar uma aliviada na nossa jornada. Então, organize a sua alimentação no domingo, organize as roupas que você vai usar durante a semana, tá? Isso pode ser feito para todo mundo da família, quem tem filho. Dá uma pensada, opa, a criança tem quantas, vai precisar de quantas roupas? Dá uma olhada na meteorologia lá, vai fazer frio, não vai? Vou tirar a roupa da criança já no domingo, já vou dar uma olhada, ver. Enfim, já deixa tudo que você conseguir antecipar para tirar essa exaustidão, esse sentimento de ter que decidir, já vai ajudar muito você, tá? Bom, pensando nisso, o que que a gente vai fazer? A gente vai travar nossa agenda conforme as nossas tarefas. Então, por exemplo, tem coisas que são essenciais e que nós precisamos fazer. Eu coloquei aqui 5:30 da manhã, mas essa atividade física podia estar na hora do almoço, podia estar à noite, enfim. Aqui é uma sugestão para que você possa organizar a sua rotina ideal, tá? Então vamos lá. Qual é o problema da agenda que muitas pessoas também se perdem? Confunde a agenda somente com compromissos. Ah, então eu vou colocar, por exemplo, aqui, meu cliente X, meu cliente Y, meu cliente J. Mas esquece de colocar tarefas. Então, por exemplo, aqui na minha lista de tarefas, tá aqui, ó, verificar se tudo está limpo e organizado. Então, na segunda-feira, 8 horas, vou chegar e vou verificar se está tudo limpo e organizado. Yasmin, como que eu faço essa tarefa aqui? Crio a minha tarefa aqui. Quando você vai criar um kart aqui, deixa eu só traduzir para português. Quando eu vou criar algo aqui, ele vai me dar se é tarefa, tá vendo aqui, ó? Tarefa, evento. E agora tem até agendamento. Então, você consegue agendar os seus pacientes, os seus clientes, as reuniões, tá? Ah, é tarefa, então as tarefas é o gap que muitas vezes a gente se perde. A gente não define quais são as nossas tarefas do dia a dia. Então, por exemplo, aqui, ó, eu cheguei 8 horas, vou verificar se tudo tá limpo e organizado. Ok, tá tudo certinho, deu uma organizada. Vou verificar meu saldo na conta, dar uma olhada lá como que fechou o dia anterior, como que fechou a semana, dar aquele visu no financeiro, beleza. Vou confirmar minhas reuniões e meus compromissos. Em meia hora eu faço isso. Depois, vou ver aqui, ó. Aqui ficou história, mas é stories de venda. Então, vou pensar ali. O que eu vou fazer de stories do meu dia? Já faz aquele stories de bom dia, de conexão com o público. Beleza. Deixei uma brechinha aqui de meia hora. Sempre trabalhe com pequenos. é, com alguns minutos de diferença também para que vocês possam trabalhar com imprevistos ou às vezes algo foge do nosso controle, a gente precisa ou estender ou antecipar, tá? Por exemplo, aí vou para o meu atendimento, atendi o cliente X, atendi meu cliente Y, vou para o meu almoço. Coloquei ainda um almoço bem generoso aqui de 2 horas. Nesse almoço, o que que você pode fazer? Pode ler. Nossa, Yasmin, mas ler tira ali para ler umas 3 páginas do livro que está parado, que você tanto quer. Tira Melhor que o TikTok, né? melhor que o TikTok. Porque o que que a gente faz, gente? A gente almoça vendo TikTok e Instagram. Tô mentindo? Tô falando absurdos? Não. Então, aproveita os momentos que você tá ali. Ah, vou almoçar? Almoça também. Sem livro, sem celular, almoça presente. Vive o momento presente. Senta, come. Às vezes a gente engole só. Almoça de verdade, respira.
Terminou de almoçar? Pega seu livro, lê 3 páginas. Eu desafio vocês. Vocês vão ver que vai mudar a jornada de vocês. Beleza. Isso em meia hora a gente faz. A gente almoça e lê. Sobra 1 hora e meia para descansar, para tirar até um cochilo, tá? Às vezes para buscar o filho na escola, para, enfim, levar, buscar. Ok. Voltei. Vou atender 2 horas. Atendi meu cliente J, depois atendi meu cliente T. Bom, finalizei meu atendimento, não vou atender mais ninguém. Faço meu financeiro ali, meia horinha. Lanço minhas coisas no financeiro, confirmo a agenda do dia anterior, vou para casa. Organizo minha casa. Aí eu coloquei, ó, jantar, autocuidado e descanso. Durmo 9h30, acordo 5h30. Ah, Yasmin, isso aí é fácil na prática, na teoria, né? Quero ver na prática. Por isso que isso aqui é um exemplo, tá? Cada uma de nós, lembra lá da singularidade? Que cada uma de nós vai olhar para si e vai olhar o que que a gente consegue adaptar dentro da nossa rotina. Mas nós precisamos colocar nossas tarefas na nossa agenda. É isso que faz o jogo mudar. Então, eu vou passar essa lista aqui de atividades. Vai ter coisa que não vai fazer sentido para algumas. Você pode incluir coisas também aqui nessa planilha, nessa lista. Ah, e na parte financeira, vou colocar aqui cobrar cliente, que é algo que ninguém gosta, mas precisa ser feito. Vou colocar no meu marketing. Coloquei aqui, ó, linha editorial, gravar, postar, agendar, definir calendário, treinar meus funcionários se eu tiver, ver se tem escala, realizar reuniões, manutenção, garantir que a minha loja esteja limpa, ou meu escritório, ou meu consultório, verificar se existe necessidade de mudança de manutenção. Ah, por exemplo, hoje eu trouxe as toalhas do escritório, as toalhas e os guardanapos do escritório para poder lavar. Já está tudo certinho ali guardado para me levar amanhã. Então, veja que nós primeiro a gente define quais são as nossas tarefas. E depois nós vamos jogar essas tarefas lá para as nossas agendas. E aposto para você, se você falar, Yasmin, olha, coloquei na agenda, executei e não mudou nada. Aí a gente precisa ver. Porque se a gente está cuidando da nossa saúde emocional, do nosso corpo físico, está organizando as nossas tarefas, está deixando as distrações, os estímulos excessivos nos atrapalhar, não existe a possibilidade de não ter um resultado melhor, tá? Então, vou mandar essa lista de atividades para vocês, juntamente com essa gravação. Eu quero que vocês olhem essa lista de atividades, exclua coisas que vocês não têm, né, a função, e depois vocês vão espalhar isso dentro da tua agenda. Não coloque 620 tarefas no seu dia, porque você não vai conseguir fazer, vai te gerar frustração e você vai abandonar. Então, por exemplo, aqui, coloquei 2 tarefas, né? 5 tarefinhas de meia hora cada uma. Agora olha na tua lista o que que você não fez na segunda que pode encaixar na terça. O que você não fez, por exemplo, financeiro eu posso fazer de segunda, quarta e sexta. A parte de, por exemplo, eu tenho a questão do RH, né, o alinhamento com a minha equipe, então toda segunda eu faço alinhamento com a minha equipe. Então, as tarefas, elas podem ser diárias, elas podem ser semanais, elas podem ser quinzenais, você que vai definir. Mas o ideal é que você tenha essa lista de tarefas adequada e que você aplique isso dentro da sua agenda, tá? Gente, falei demais. Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Tami falou: o café com conexões pode virar uma caminhada com conexões algum dia. Deus é Bora ser. mais. Eu também amo essa ideia. A gente pode fazer isso no mês de julho, tá? Vamos fazer nossa caminhada com conexões. Vai estar todo mundo ofegante, mas vai dar certo no final. Eu quero um feedback, eu quero ouvir vocês agora. Tudo que eu ensinei hoje fez sentido para vocês? Ai, boa. Sim, Sim, só sim. Sim.
Eu quero alguém fale assim, ó, o meu maior insight foi esse. O, o meu foi escrever no papel primeiro, porque eu Uhum. geralmente acho que minha cabeça já vai estar organizada e eu já vou colocar na agenda. Eu nunca tinha colocado no papel primeiro e categorizado. Você é muito organizada, parabéns. Um dia nós vai ser assim. Obrigada, Carol. Mais alguém teve algum insight muito bom? Eu tive. Pode falar. O meu foi a roupa. Oi, Porque linda, assim, tudo bem? Tô com saudade de você. eu também, tô um pouquinho sumida, né? Muito trabalhadora. Pode falar, amiga, desculpa. Eu me organizo em questão de horário de treino, né? Então eu tenho uma rotina muito assim, bem determinada. Então eu acordo às 5h20, 6 horas eu vou treinar, já organizo minha marmita durante o final de semana. Eu também gosto de umas marmitinhas, só que é a questão da roupa e eu não me organizo. E às vezes acontece isso mesmo, fala, nossa, ai, não tô gostando do meu corpo hoje, né? Que roupa que eu vou pôr? Então, se a gente já pensa nisso também, a gente já ganha um tempo. Exato. Ajuda muito, muito, Carol. Fico feliz que você É, tenha pegado esse insight. a questão da roupa, você tinha falado lá no café no sábado, né? Uhum, sim, E, e como, tipo, eu trabalho em casa, home office, eu não penso isso. Mas aquele dia eu falei assim, nossa, faz total sentido, né? Você já se programar a roupa que você vai usar, porque você tem alguns compromissos. Aí no domingo eu fui lá, né, que eu tinha, na verdade eu tinha viagem, né? E aí eu já fui, selecionei, já comecei, já ia fazer a mala, né? Mas aí eu já coloquei isso também como forma de organização. Não é somente, tá, eu fui lá, olhei a minha agenda, vi o que que eu tenho, porque eu tinha coisas para fazer na segunda e na terça. E então, a questão da roupa é algo que a gente não observa, pelo menos eu não tinha essa ideia, né? E valeu super a pena, assim, ter ouvido dessa forma, né? beleza, Sandra, obrigada, fico feliz. Bom, gente, Hoje eu já olha, estava tri atrasada e ainda tive que passar roupa ainda. Nossa, me atrasei mais exato. ainda. É esse o fator da gente poder, tudo aquilo que a gente puder antecipar, vai nos proporcionar momentos mais saudáveis durante a semana. Eu sei que o domingo é um momento sagrado para muitas pessoas de descanso, mas são coisas, gente, eu garanto para vocês, que são rápidas, que você soluciona assim, e que muda tanto a semana. Então, a parte de roupa, a parte da alimentação, a parte, por exemplo, gente, eu vou ser bem sincera, eu me programo até quando eu vou lavar cabelo. Então, eu olho assim na minha agenda, lavei o cabelo no sábado, na terça, porque eu sei que eu tenho que aguardar um pouquinho mais cedo, que eu vou ter que secar meu cabelo. Então, assim, às vezes a gente tá tão na correria que a gente não lava a cabeça. Isso não é saudável. Isso não é de Deus, gente. A gente tem que observar isso. Então, assim, e realmente colocar coisas na agenda que realmente, por exemplo, os momentos com a família, igual a Bruna falou, tem que ter um momento, tipo assim, ó, eu falei pra vocês, depois das 7 eu não respondo o WhatsApp. Uma exceção ou outra, ou porque ou tem aula aqui com a gente, entre nós, ou porque eu tô fazendo alguma mentoria, mas eu não respondo mais. 9 horas é meu ritual do sono. Então, assim, a gente precisa começar a observar mudanças. E essa questão, gente, é realmente importante a gente tirar o excesso de estímulos da nossa vida. A tecnologia, a Sandra percebeu, eu fiquei off, eu vou ficar off essa semana porque eu quero diminuir o máximo. Então, entre lá, eu dou uma olhada em algumas pessoas e vazo. Eu não fico mais a quantidade que eu ficava. Eu não acompanho. As pessoas falam, ah, fulano teve filho. Ah, é? Quando? Porque eu nem sabia que estava grávida. Então, assim, tirem o excesso de estímulo e de coisas na cabeça de vocês. Porque senão a gente fica muito sobrecarregado e muito cansado.
tá? Esse cansaço, essa fadiga é por causa também que a gente é muito estimulado, a gente é muito, o tempo todo bombardeado de muita coisa. Então, cuidado com isso, tá? E o último slide aqui, ó, tire as distrações e saiba quais são as suas prioridades. A Sandra falou, né, dos pilares: Deus, você, né, você, a sua saúde, a sua família e o trabalho. Não tem como a gente trabalhar estando aos pedaços, né? Estando destruída emocionalmente, cansadas. E isso a gente precisa sempre alertar, porque existe a possibilidade de ser produtivo. Isso nos dá mais sanidade para poder trabalhar as nossas tarefas, o poder de decisão, ter mais clareza nas tomadas de decisão, tá? Bom, estou caminhando aqui para finalização. Vocês gostaram da aula? Ó, a casa cheia hoje, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Sim, Sim, não. Sim, gostei muito. Que bom, Van. Ai. Ana Lídia, Carol, duas Carol, Juliana, Carliane, Leide, Sandra, Tamires, Vanessa, um grande beijo para vocês, meninas. Bom, quero reforçar. Deixa eu ver aqui, alguém quer compartilhar? Deixa eu olhar o chat, que o chat tá bombando. Gostei sim, parar de perder tempo. Ai, meninas, fico feliz que vocês gostaram, tá? Bom, quero reforçar aqui, pessoal, o nosso café, o nosso café de vivência que vai acontecer dia 30 de junho, tá? Vai ser lá no Café e Jardins, que é uma chácara que tem ali perto do Atacadão da Cidade Norte. Nós vamos lá conhecer. É no formato de café colonial, tá? Café à vontade. O valor vai ficar R$ 35 por pessoa, tá? Na verdade, é 45, mas a comunidade vai arcar R$ 10 e vocês vão arcar R$ 35. Nós precisamos chegar pelo menos em 20 pessoas no mínimo, tá? Então, vou pedir a ajuda de vocês. Quem ainda não confirmou a presença lá no nosso grupo do WhatsApp, por gentileza, confirmem a presença. Vai ser um dia muito gostoso, vai ser um domingo de vivência mesmo. A gente vai falar menos de trabalho e mais de autoafeto, de cuidado. Nós vamos ter uma roda de conversas com a Thelma Roque, que vai ser uma parceira aqui da comunidade também, para falar sobre esse autocuidado, sobre momentos da gente poder ter uma conversa com outras mulheres. Então, vai ser um momento bem gostoso, tá? A Tamires vai você, a Tati e a Selena e o Juninho, show de bola. Quero reforçar para quem não estava aqui, pode levar filhos, tá? É, Como vai ser um domingo, a gente vai começar às 9 horas da manhã. E aí depois nós vamos ter ali vai ser um momento para a gente poder conversar, as crianças poder correr lá no gramado, tá? E pode levar filhos, tá? Pode levar convidadas também, é, amiga, irmã, mãe, mulheres que vocês gostam e que poderia aproveitar dessa experiência, tá? Só que eu preciso do nome dessas pessoas depois lá no WhatsApp, me passam no particular, por gentileza, tá? Porque aí eu vou passar para a dona do espaço. Então vai ser um dia gostoso para a gente poder conversar. Vai ter uma conversa, vai ter a roda de conversa, vai ter o café, mas que a gente possa bater papo, que vocês possam se conectar também, tá? Algumas meninas tinham me falado que estavam sentindo essa falta da aproximação, né? Das conexões, e eu entendo que isso vai acontecer com mais participação nas reuniões presenciais, porque é ali que a gente começa a ter mais convivência, a gente consegue criar relações, e as relações são construídas através da frequência. Então, a partir do momento que a gente tiver mais reuniões presenciais, que mais pessoas puderem, eu sei que
vai ter reunião que não é todo mundo que vai conseguir participar, e isso tudo bem. Mas quanto mais a gente puder participar do grupo, isso vai gerar mais conexões. E o objetivo do café de vivência é esse, de não ter um conteúdo assim, igual nós estamos tendo agora, né, de aprendizado, mas que seja um momento de viver a experiência e gerar conexões, beleza? Então pense aí, podem convidar as amigas, podem convidar familiares, mas eu peço que vocês me passem os nomes com antecedência. Fechou? Combinado? Coloquem aí no chat. Bom, gente, essa aula, e para quem começou agora também, entrou depois do começo, a gente vai fazer o seguinte: hoje eu também coloquei lá no grupo do WhatsApp 3 pastas zipadas. 3 pastas, uma pasta com o fluxo de caixa e a explicação do fluxo de caixa, outra pasta falando sobre o orçamento financeiro familiar e uma gravação e uma planilha. E também a aula do dia 15, junto com o material que nós trabalhamos no dia 15, tá? Esse conteúdo, o que que eu vou fazer? Aí eu coloquei no grupo, mas depois eu fiquei conversando com o Juliano. Eu vou subir tudo ele para o Drive, tá? Então vai ter um Drive nosso, onde vai ter todos os conteúdos, inclusive as aulas passadas, tá? A aula da Dani Rico, a aula que a Ingrid falou aqui com nós também. Então, eu vou colocar tudo lá no nosso Drive. E aí vai ser um acervo nosso, tá? Onde vocês vão poder acessar conforme as necessidades. Inclusive, essa aula vai estar lá também, para quando vocês sentirem a necessidade de assistir outras vezes, tá? Depois também vou colocar todos os nossos episódios de podcast que nós gravamos o ano passado, que são podcasts que têm, assim, muito conteúdo, tiveram assim convidados que agregam muito no nosso dia a dia, inclusive uma delas foi a Ellen, uma psicóloga que palestrou no nosso primeiro evento, tá? Então, eu vou agregar tudo isso lá no Drive e vai ser o nosso acervo de conteúdo para que vocês possam revisitar sempre que tiverem necessidade, beleza? Bom, finalizamos, gente. Muito obrigada, pela participação de todas. Agradeço de coração. Fico feliz que vocês tenham gostado da aula. Espero de coração que vocês consigam aplicar os ensinamentos, né? Que não fique somente aqui, mas que a gente possa realmente vivenciar as coisas que a gente está aprendendo, porque é aí que realmente as coisas acontecem, né? Na ação, não somente no desejo e na vontade, mas as coisas mudam quando a gente está em movimento. Então, apliquem as coisas, principalmente os pequenos insights que a gente teve aqui. Olha, por gentileza, lá a lista de tarefas que eu vou mandar para vocês. Filtra o que dá para aplicar, o que você precisa inserir naquela lista, o que você precisa tirar, tá? E juntas nós vamos ser muito, já somos muito fortes, mas nós vamos mudar Rio Preto com o empreendedorismo, tá? Eu quero que as amadas sejam mulheres riquíssimas. Na última reunião a gente falou que logo mais a gente vai estar andando de jato, em nome de Jesus. A gente vai estar viajando, tá? Bom, gente, muito obrigada. Vou encerrando a nossa aula aqui. Fiquem Beijo. um beijo, fiquem com Deus e logo, logo a gente se vê, tá bom? Vejo todo mundo lá no dia 30. Beijo.